Yebada, olá amigos da Voz Jovem TV, sejam bem-vindos a mais um programa Segredos no Preto e Branco. Este é o programa que leva para você, jovem, segredos inéditos para o alcance do sucesso em uma determinada área, atividade ou ainda em assuntos mais picantes da nossa sociedade. Não se esqueça, por favor, de fazer a sua subscrição, porque este é o canal que leva para você segredos inéditos. Fica ligado, ativa as notificações e não perderás nenhuma novidade do nosso canal. Voz Jovem TV, a TV que dá voz aos jovens. Este é o quarto programa Segredos no Preto e Branco. No primeiro programa nós falamos dos segredos para falar em público com clareza e confiança. No segundo, falamos dos segredos para ser um excelente profissional na área de moda. No terceiro programa nós falamos dos segredos para fazer um bom marketing digital. E hoje, no quarto programa, nós vamos levar para você os segredos para cultivar o hábito de leitura. Afinal de contas, como é que eu posso fazer para começar a cultivar o hábito de leitura? O que é que eu posso fazer para gostar de leitura? Isso você vai aprender aqui. O convidado no programa de hoje é o jovem Joaquim Kanumba. Ele decidiu resumir os 5 segredos em apenas 2. Com os 2 segredos, nós vamos aprender como ganhar o hábito de leitura. Afinal de contas, o que fazer para eu gostar de ler livros? O jovem escritor e economista Joaquim Kanumba que vai nos levar estes segredos. 2 segredos para cultivar o hábito de leitura. Fica ligado porque isso é Voz Jovem TV. É a TV que dá voz aos jovens. Olá, eu sou Joaquim Kanumba, autor da obra As Facetas da Vida, da minha sua mundividência. Falar de como cultivar o hábito pela leitura, eu podia trazer aqui 2 fórmulas. A primeira seria olhando pela lista de benefícios que a leitura nos pode proporcionar. Nós sabemos que quando nós lemos, logo desenvolvemos o espírito crítico, falamos melhor, escrevemos melhor, a nossa mundividência em relação às coisas e às pessoas é diferente, nós começamos a reagir em relação a como as pessoas nos tratam de forma diferente, nos tornamos cultos, simples e cada vez mais diferentes do seio de pessoas em que não leem, ok? Tu, quando uma pessoa que lê bastante e quando te inseres num grupo de jovens ou de pessoas que não leem, tu sentes mesmo que não fazes parte, já não fazes parte desse grupo, porque a leitura vai te dando a possibilidade de olhares tipo, que assuntos discutir? Há assuntos que tu vais olhar e discutir e vai dizer, poxa, sorry, tem mais coisas para fazer, não vou estar aqui a fazer. Quer dizer, as tuas preocupações a nível intelectual serão muito mais distantes do que tens agora. Eu acho que começa-se a cultivar muita leitura a partir desse ponto. Primeiro, tu olhas para a lista de benefícios que a leitura nos pode causar e nós sabemos que há N benefícios, até alguns benefícios tu irás descobrir quando começares a ler. E o outro benefício que eu acho que é importante para começar a cultivar a leitura, esse aqui já parte da minha experiência pessoal. Eu, por exemplo, começar a gostar de ler surgiu da seguinte forma. Eu primeiro queria chegar a um nível em que estivesse há 10 anos à frente do que eu era antigamente, ok? Eu queria ser um economista, queria ser um ótimo escritor, queria conhecer o mundo em que eu existo e que eu existo, do tipo onde vim, para onde vou, o que estou cá a fazer, a minha relação com as pessoas, como lido com as pessoas, com as minhas frustrações, com as minhas alegrias. Eu queria compreender o mundo que me circula e para isso eu precisava de construir-me, primeiro destruir-me e depois me construir. Destruir significa despir-me de todos os preconceitos que eu tinha em relação a vários assuntos que existem na sociedade e depois começar a olhar, a focar-me naquelas coisas que eu queria atingir. E eu, para ser um ótimo economista, um ótimo escritor, portanto, eu precisava de única e simplesmente ler na altura, porque a leitura era a única ferramenta, o livro era a única ferramenta que eu tinha disponível. Então comecei a ler, e comecei a ler o quê? Comecei a ler aqueles assuntos que me interessavam, ok? Partem dali, primeiro, a vontade de querer ser alguma coisa, e depois tu vais lendo aqueles assuntos que têm a ver com os objetivos que tu queres atingir. Eu queria ser economista, portanto comecei a ler economia, os clássicos de economia. Queria ser um escritor, então comecei a ler e a ver seriados de como escrever livro, comecei a ler livros de reflexões, porque era a minha praia, comecei a ler imensas literaturas, porque eu queria compreender como é que se escreve, quais são as técnicas de leitura, de escrita também, e no entanto era importante viajar para esse mundo, começar a colher estes livros. Depois também comecei a ler filosofia, porque eu queria
entender a minha existência e a minha coexistência, ok? Portanto, a minha preocupação em querer ser uma pessoa distante do que eu era na altura começou a levar-me a ler. E hoje sou uma pessoa que lê, portanto, vou também lendo por prazer agora, né? Portanto, hoje estou num nível em que não consigo ficar um dia sem ler, porque, quer dizer, eu comecei com uma coisa e depois fui caindo no vício, se não mesmo na virtude de ler. Okay? Mas tudo começa por ali. Ou tu olhas pela lista de benefícios que a leitura te pode causar, ou tu olhas pela visão futura que tu queres atingir, ou seja, pela tua própria ambição. Eu quero ser daqui a 10 anos isso, ok? Então vais lendo tudo que tem a ver com este objetivo, ok? Assim vai lendo simplesmente por motivação muito mais rica em relação àquela pessoa que vai lendo em função da lista de benefícios que a leitura lhe pode proporcionar. Porque essas pessoas que começam a ler porque a leitura pode causar isso e aquilo, depois quando começarem a perceber que não estão a atingir esses objetivos, podem começar a frustrar-se, começar a desistir da leitura. Portanto, a última dica que eu dou é a seguinte: foca-te no que tu queres ser, começa a ler os temas que te interessam, depois seleciona tempos de leitura, vais lendo em função de certo horário, número de páginas, horas fixadas para a leitura, tempo útil para a leitura, e no final faça uma avaliação, um balanço, de tipo, o que eu andei a ler, o que eu já li, e do que eu li, o que eu sei hoje, ok? Será que essas leituras têm sido úteis, têm sido frutíferas? Se não, então vais fazendo uma reatualização das tuas leituras, porque assim, tudo começa. O que eu quero ser, vais lendo isso, tempo de leitura, a atualização, ou seja, a revisão do que tu andaste a ler para perceber se estás a aprender ou não, porque às vezes o que interessa não é o número de livros ou o número de páginas que lês, mas sim a qualidade de conteúdo que tu consegues inserir depois de uma leitura. Eu posso terminar um livro hoje, começar hoje, terminar hoje, mas de conteúdo sobre o próprio livro saber nada, isso não interessa. Portanto, foca-te no conteúdo, leia devagar, leia em tempos fixos e leia aqueles assuntos que te interessam, porque é em função do teu interesse pessoal que tu vais viajar para este mundo depois sem volta. Voz Jovem TV. Siga-nos nas nossas redes sociais e subscreva-se no nosso canal.